Amém, irmãos? Amém. Pode acender a luz? Graças a Deus. Eu não sei se eu sou digno de chegar perto de onde o violão de Paulinho esteve. Misericórdia, Senhor. Direi apenas uma palavra. Amém, irmãos? Amém. Eu disse aos irmãos ontem que hoje a gente ia falar sobre oração. Amém? Hoje a gente vai conversar sobre oração. E o título da nossa mensagem é Orar ou Orando até começar a orar. Gostaria de abrir com os irmãos, onde nós paramos ontem, 2 Coríntios capítulo 10. E já vou avisando a vocês que o nosso texto base não vai ser esse. Nós vamos aprender a orar com Jesus, em Mateus capítulo 6. Mas ontem nós vimos a importância da oração e como o apóstolo Paulo estava agradecido aos irmãos de Coríntios por orarem por ele e estava estimulando eles a continuarem nesse processo de oração uns pelos outros. Então, ele diz aqui no versículo 11, 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 11, ajudando-nos também vós com as vossas orações a nosso favor. Percebe, irmãos? O apóstolo Paulo está agradecido. E esse agradecimento é uma espécie de agradecimento e motivação para que eles continuassem a fazer a mesma coisa. Vocês estão nos ajudando, mas como, Paulo? Como a gente está ajudando você? Eu não fiz nada por você, Paulo. Você está orando por mim. Você tem apresentado a minha vida diante de Deus todos os dias, às vezes, muitas vezes por dia. Às vezes a gente não tem noção do que acontece no mundo espiritual quando a gente ora. E é por isso que eu intitulei a nossa mensagem de hoje de orando até começar a orar. Eu quero dar um exemplo assim bem chulo, porque oração é algo muito mais espiritual e magnífico. Mas aqui eu tenho certeza que tem alguns irmãos aqui que já se aventuraram no surf, né? Acho que Calmon, o irmão José, Marcelo, acho que está na natação, né, Marcelo? Rodolfinho já se aventurou? E quando você vai aprender a surfar, eu já tentei também, já surfei quando era mais jovem, existe uma zona que você tem que passar, que é a zona que as ondas quebram. E é a parte mais difícil do surfista novo, né? Às vezes ele não consegue passar daquilo dali. Toda vez que ele tenta passar, vem uma onda e quebra ele volta e ele fica desesperado. Mas quando ele passa daquela zona de quebra, onde a onda quebra, vem uma tranquilidade assim, onde dá até para você sentar na prancha, né, e ficar curtindo um pouco o visual daquilo que Deus que fez. Quem fez o mar e tudo que nele existe? Então, a ideia da oração é mais ou menos essa. Não existe uma pessoa no mundo, não existe um cristão no mundo que teve uma oração fácil na vida. A oração sempre é difícil, irmãos, porque é algo que vai contra a nossa natureza. É fácil falar palavras e achar que está orando. É fácil apresentar uma lista de oração a Deus, uma lista de supermercado a Deus. É fácil, ligar palavras, sentimentos, mas isso não significa que a gente está orando. Oração é algo por natureza espiritual. Por isso que é tão importante a gente entender o que Paulo está falando aqui. Paulo diz, olha irmãos, vocês não têm dimensão da ajuda que vocês me dão, do conforto e do consolo que eu recebo da parte de Deus, quando vocês dobram os joelhos e oram verdadeiramente e sinceramente por mim e pelo ministério que o Senhor tem me entregue. É isso que Paulo está aqui dizendo. Por isso que eu creio que o Espírito Santo nos guiou nessa noite para a gente falar um pouco sobre a oração. E eu creio que ainda vai faltar muito. É um assunto que a gente talvez nunca esgote, é a oração. Ajudando-nos também vós, com as vossas orações a nosso favor, para que por muitos sejam dados graças a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido
por meio de muitos. Então Paulo está agradecido aqui pela oração daqueles irmãos. E hoje eu gostaria de conversar com vocês. Se vocês puderem já abrir comigo, eu não quero demorar muito. A minha parte respiratória ainda não está 100%, eu creio que os irmãos já perceberam. Eu fico empolgado. O irmão Paulinho diz, agora só a igreja. Aí eu canto, meu filho, eu não aguento. Teve uma irmã que falou, acho que foi a irmã Gisele, né? Ou a irmã Heleninha, que falou que estava com saudade da minha voz, que eu acho que eu me emociono quando os irmãos estão louvando. E não, acho que no microfone dá para ouvir minha voz, né? Quando os irmãos estão louvando. Eu me emociono, irmão. Eu não consigo pregar de maneira, né, profissional. Eu sou amador. Então, os irmãos tenham paciência comigo, que eu ainda não estou na capacidade total do meu pulmão. Mas logo, logo eu vou estar. Então, quem foi que nos ensinou a orar? Jesus. Se Jesus nos ensinou alguma coisa, irmãos, a gente tem muito para aprender. Ele é o mestre por excelência. Eu gostaria de pensar com vocês em Mateus 6, 9 a 15. A oração dominical, a oração do Pai Nosso. É uma oração que é uma passagem da Bíblia que quase todo cristão sabe decorado. É a oração mais famosa de toda a cristandade. É essa oração. Independente se de você é evangélico ou não, mas essa é uma oração muito famosa. Muitas pessoas sabem de cor, né, esse texto aqui. Mas antes mesmo de iniciar, eu quero dizer a vocês que nós vamos hoje estudar de 9 a 15, esse é o nosso intuito. Mas Jesus faz uma preparação para a oração. Eu não sei se vocês percebem que muitas vezes a nossa oração, ela termina antes de começar. Porque a gente não se preparou para ela. A gente não seguiu a orientação de Deus. Então vamos imaginar que você diz, não, agora eu vou orar e o seu celular toca. E você atende. Não, eu vou orar e de repente eu lembro que eu tenho que fazer aqui, donas de casa, eu tenho que fazer a comida. Eu tenho que lavar a roupa. Eu tenho que fazer isso. Todas essas coisas a gente tem que fazer. Mas você tem que separar um tempo para oração. Então assim, tem que ser o seu tempo de oração. E a Bíblia é tão maravilhosa assim nesse sentido que eu fico tão maravilhado que o Senhor Jesus nos deixa confortável no sentido de que não importa se você ora meia-noite, você que é dona de casa, por exemplo, que vai dormir tarde, fazendo os afazeres do outro dia, e o horário que você tem às vezes, né, esse horário que está todo mundo dormindo, você pode orar. Você de repente, o horário que não tem ninguém em casa, é meio-dia, você pode orar meio-dia, meia-noite, para Deus é a mesma coisa. A oração da meia-noite não vale mais do que a de meio-dia. Nem a de 6 da manhã vale mais do que a de 9 da manhã. Mas o importante é que precisa ter uma preparação. Você precisa entender que aquele momento é importante. É como, por exemplo, aqui, os irmãos que já casaram. Amém? Quando vocês foram casar de qualquer jeito? Você botou uma bermuda, uma sandália, né? E aí, sabe, eu vou ali que eu vou dar uma assinada num papel. É assim que a pessoa vai casar? Aquele é um dia que é especial. Né? Então, a oração tem que ser vista como esse momento, é o nosso encontro com Deus. É o nosso momento onde nós mais nos aproximamos de Deus nessa vida, é durante a oração. E a gente precisa entender que esse momento é importante. Então começa aí. Quando você chega e faz uma oração como se você estivesse fazendo algo que é obrigatório, ou algo que é trivial, comum, ordinário, você já começou errado. Qualquer coisa que vier disso já é errado. Então a gente tem que tomar cuidado. A oração, ela sempre tem que ser vista por nós como algo extraordinário e algo necessário, onde a gente precisa se preparar para isso. Por isso que Jesus, ele diz o seguinte: eu disse aos irmãos que eu vou começar a exposição a partir do versículo 9, amém? Mas eu gostaria de ler, somente ler, dos versículos 5 ao 8.
que é uma preparação. É como Jesus disse que os cristãos têm que se preparar para a oração. E a nossa preparação para a oração é diferente dos religiosos. E quando orardes, não serei como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos dos homens. Jesus está dizendo aqui que tem uma oração, que é aquela oração que ele fala lá em Lucas 18. Se lembra daquele fariseu que orava de si para si mesmo? Existe uma oração onde o homem está buscando agradar a si mesmo, aonde o homem busca palavras que visam agradar o próprio homem. É como, por exemplo, se eu sei que você está em pecado e eu oro para que Deus te abençoe em pecado. Vamos imaginar que tem um irmão que está em adultério. E aí eu digo: Deus, que a esposa dele nunca descubra o adultério. Abençoa, Senhor. Isso é oração, irmão? Mas você sabia que tem gente que ora assim? Se você pagar? Então, aqui ele está dizendo: cuidado. Não seja como os hipócritas, que oram com o objetivo de agradar aos homens. A oração não tem como objetivo agradar ao próximo. A oração tem como objetivo nos aproximar de Deus. A oração não visa mudar a Deus, porque Deus é imutável, e graças a Deus por isso. A oração visa mudar a gente. Tu, porém, vocês que são meus discípulos, quando vocês forem orar, entrem no seu quarto em secreto. Jesus não está dizendo que a oração em público não vale. O que Jesus está dizendo é que existem vários tipos de oração que se complementam. A gente falou sobre a importância da gente orar na igreja. Começamos ontem, né? Esse propósito de orarmos cada vez de maneira mais interligada um com o outro, em um só pensamento, em um só espírito. Mas a oração que a gente faz aqui na igreja não substitui a nossa oração em casa. Às vezes tem irmãos, não é o caso de vocês, eu tenho certeza, mas em determinadas igrejas existem pessoas que esperam chegar na igreja para dobrar o joelho e orar. Mas não faz isso em casa. Por que não faz em casa? Por que só faz na igreja? Tem que fazer na igreja, pode fazer na igreja, não tem problema nenhum. Mas se você não faz em casa, você é um hipócrita. Se você não falar com Deus em casa, que é quando você mais precisa, a gente tem 24 horas por dia, a gente passa talvez 1h30, 2 horas aqui no culto. 22 horas a gente passa em casa, no trabalho. Se você não ora nessas outras 22 horas, você é um hipócrita. Então aqui ele diz: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta. Foi o que eu falei para vocês. Você tem que pensar no momento que você vai orar. Eu queria provocar vocês nessa noite, e me provocar também, a organizar o nosso dia, dando prioridade à nossa vida de oração. Mais ou menos assim, irmãos. Vamos imaginar, amanhã é domingo, amém? Eu não quero que você me diga, eu quero que você pense, tá certo? Qual é o momento que você vai orar amanhã? Amanhã você vai acordar, não sei, 7 horas da manhã, 6, 5, a gente tem culto 9, talvez você vá, talvez você não vá, quem sabe é Deus. Mas assim, qual é a hora que você vai orar? Vamos imaginar, segunda-feira vai começar. Vamos imaginar que temos uma semana pela frente, quem sabe é Deus também. E aí, quando for segunda-feira, você tem afazeres, alguns vão voltar aos trabalhos e as donas de casa sempre têm muito trabalho, né? Mas qual é o momento que você vai separar para orar? Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque se você separa o resto para Deus, a sua oração, como eu disse, já nasceu morta. Deus não aceita o resto. Como foi que Caim ofereceu o sacrifício para Deus? No final, com o que sobrou, ele foi lá e apresentou. Deus aceitou? Não. Então, uma das coisas que a gente tem melhor para oferecer a Deus é a nossa oração. E
Se a gente já começa a nossa oração dessa forma, não, meu dia está muito ocupado, então assim, eu vou ver se eu encaixo a oração assim, entre o almoço e o lanche e aqueles 5 minutinhos ali que eu tenho, eu vou orar naquele momento. Já começou errado, irmão. Para Deus tem que ser o melhor. Então você tem que pensar nisso. Você já tem que começar orando antes de orar. Você já tem que começar pensando, que momento é que eu vou oferecer para Deus como oração? Tem que ser um momento especial do meu dia. Porque a oração, na maioria das vezes, irmãos, vai ser o momento mais alto do nosso dia. Se você realmente orar e sentir a presença de Deus, vai ser o melhor momento do seu dia, sem dúvida. Quem já orou e sentiu a presença do Senhor, sabe o que é isso. Então, se esse momento é tão especial, eu preciso me preparar para isso. É isso que Jesus está dizendo. Por isso ele diz: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás ao teu Pai que está em secreto. E o teu Pai que vem em secreto. Olha que coisa, irmãos. Jesus diz que a oração, ela é entre duas pessoas. Quem é? Você e Deus. Sabe? Você precisa entender isso. É necessário que você e eu desenvolvamos um relacionamento pessoal com Deus. Isso é imperativo, irmãos. Eu falei para vocês, não esperem. Eu tive essa experiência, muito recente, na área da saúde, onde eu senti chegar bem perto, do fim. E não espere chegar perto do fim para ter a certeza da salvação. Não espere. Não viva dessa forma. Você precisa desenvolver um relacionamento com Deus a ponto de todos os dias, independentemente de você ter muitos dias pela frente ou poucos, você saber que se acontecer qualquer hoje, você está indo para o céu. Eu sei quem eu tenho crido. E Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele grande dia. A gente tem que viver de maneira que esse versículo seja uma verdade na nossa vida. E isso vai ser impossível se a gente não tiver uma vida de oração. Porque o nosso relacionamento com Deus, ele cresce muito quando a gente estuda a Bíblia, ele cresce muito quando a gente frequenta os cultos, se aproxima do irmão, mas ele vai crescer muito mais se tudo isso for regado com oração. É como se a oração, irmãos, ela regasse a semente. Tem a semente, tem o solo fértil, mas e se não tiver água? Vai dar fruto? Não vai. Por isso que o apóstolo Paulo, quando ele está falando da armadura de Deus, quem se lembra de Efésios capítulo 6? Se tiver qualquer dúvida em Efésios, o irmão João pode tirar. Ele fez uma série em Efésios alguns anos atrás, lá na igreja. E lá em Efésios capítulo 6, está escrito, aí a gente fica sempre, não, porque tem a espada, porque tem o escudo e tem o capacete. Você se esquece no final que o que interliga a armadura, o que conecta todos os elementos da armadura é o quê? A oração. Orando todo o tempo no Espírito. De maneira que Paulo diz, é como se você vestir a armadura e você não tiver uma vida de oração, aquela armadura vai ser inútil. Vai ser como uma armadura de brinquedo. Porque o que traz veracidade àquela armadura é a vida de oração. Então aqui ele diz, fechada a porta, orarás ao teu Pai que está em secreto. E o teu Pai que vem em secreto. Olha que coisa linda, irmãos. Ele não vai só ouvir você. Ele vê você. A ideia de ver dá a ideia de proximidade. Por quê? Porque eu posso pregar aqui, dependendo do meu pulmão, do microfone, e uma pessoa lá embaixo ouvir. Mas para que eu possa ver alguém, eu tenho que estar o quê? Perto. Seu Pai vê você. Você está ali de olhinho fechado, de olho aberto, falando com Deus. Ele está ali do seu lado. Você pode não estar vendo, você não pode não estar enxergando fisicamente, mas Ele está ali do seu lado. Ele disse que estaria e Ele está.
Então ele fala aqui: e orando, não useis de vãs repetições. Não use. A ideia aqui, irmãos, não é que você não pode pedir as mesmas coisas. Muito pelo contrário, Jesus diz que a viúva pobre, né, pedia a mesma coisa todo dia lá. A ideia aqui é: não ache que a nossa oração é como um mantra. Eu, durante muito tempo, fui católico, né? Tive toda uma infância no catolicismo romano. E uma das coisas que você aprende no catolicismo romano é exatamente isso aqui, as vãs repetições. Eu não sei se vocês já ouviram falar em algo que os católicos rezam, chamado terço. Já ouviu falar? Então, o terço, ele é, se eu estiver errado aqui, a irmã Cláudia, que foi católica há muito tempo também, sabe aqui. Aí você tem 10 Ave Marias e um Pai Nosso, não é assim? É mais ou menos essa matemática. Aí no meio tem um creio em Deus Pai, né? Não é essa matemática? Que vai seguindo o texto. Cada bolinha daquela tem um significado. Aí por aí, você rezou o terço. Ó. Jesus está dizendo, isso não adianta nada. Não adianta a repetição. Não é como, quem faz muito isso são os hindus. Determinadas religiões orientais, elas têm essa questão de você repetir palavras e frases como se você fosse entrar num estado que eles chamam, né, espiritual profundo, por meio daquela repetição, né, daquela frase ou daquela palavra. Jesus diz: ó, a gente não é desse jeito não, viu? Por quê? Porque isso não seria autêntico. Você já conversou com alguém assim? Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Rapaz, você já me deu uns 10 bom dia. Mas bom dia de novo. Isso não é autêntico, irmãos. Percebe por que Jesus está dizendo que isso não adianta? Porque se a oração é um diálogo entre eu e Deus, como é que eu vou ficar repetindo palavras como se esse diálogo não existisse? Como se fosse apenas, né, um ritual para que eu alcance o meu objetivo. Não, a oração não é isso. A oração é o privilégio de poder conversar com o seu Criador. Olha que coisa linda. Então Jesus diz: quem faz isso são os gentios, porque presume que pelo muito falar serão ouvidos. Rapaz, você não sabe, hoje eu rezei 2 terços, não foi nenhum. Peguei logo 2. Não adianta muita repetição não. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidades antes que lhe o peçais. E a gente vai ver aqui que Deus não está dizendo que você não deve pedir as coisas a Ele. O que Ele está dizendo aqui é, nesse relacionamento com Deus, Deus é onisciente, onipresente e onipotente. E que maravilha poder orar para Deus assim. Deus não é igual a nós, irmãos. Ele é infinitamente superior. É para esse Deus que a gente ora. E aí Jesus vai nos deixar encabulados agora. Agora eu vou entrar na pregação, amém, irmãos? Fazer igual o irmão José. Eu não sei que dia foi. Uma dessas pregações recentes dele, que eu acho que já estava quase 9 horas. Ele disse: vamos entrar na pregação agora. Eu digo: eita Jesus, que o povo deve estar ali na igreja doidinho. Acho que foi esse dia, não foi? Foi segunda? Amém. Já era quase 9 horas. Ele disse: agora vamos entrar na pregação. Como a gente ama esse irmão, né? Esse irmão é precioso demais. Eu quero avisar você, viu, José, que está assistindo o culto, que se eu sair eu já mandei preparar. E o bichinho já vai ficar mais alegre. Quando o irmão Paulo se aproxima é porque ele vai melhorar o microfone, você já percebeu. Eu acho que é esse cabo aqui, ó. Amém? Não? É aí, rapaz, quando a pessoa tem o dom, né, Marcelo? Tem o dom, ele tem o dom, né? Aí tocou, melhorou. Não? É dom, é Deus que dá, é como quer, né? Da forma que quer. Então vamos entrar na oração, irmãos? Portanto vós, aí Jesus diz: portanto vocês, minha irmã que pode orar em nome de Jesus, portanto vocês vão orar sim. E Jesus vai nos dar aqui
uma fórmula, eu não gosto muito dessa palavra, mas Jesus vai nos ensinar como nós devemos organizar a nossa oração. Eu disse a vocês que a nossa oração tem que ser organizada, como tudo na vida cristã. Às vezes a gente tem uma ideia equivocada, principalmente em virtude do crescente movimento pentecostal, que é esse grita e faz e acontece. Não, irmãos, se é cristão tem que ter ordem e decência. Tudo na vida cristã tem que ter ordem, inclusive a nossa vida de oração. Então o que Jesus faz aqui é nos ajudar a organizar o nosso momento de oração com Ele. E Ele nos deixa esse referencial. Portanto, vocês vão orar sim. E aqui a gente vai ver 6 petições. Dessas 6 petições aqui, as 3 primeiras falam de Deus, de glorificar a Deus. E as 3 últimas falam de petições que nós pedimos ao Senhor que nos ajude aqui na terra. Percebe? O que Jesus já nos ensina nesse formato aqui da oração? Jesus está nos ensinando na oração algo que ele vai dizer mais adiante nesse capítulo 6. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. É isso que a oração nos ensina. Por isso ele começa dizendo, quando você for orar, você vai fazer o seguinte: você vai dizer Pai. Aí você já fica encabulado. Senhor, eu posso chamar Deus de Pai? Eu sou um pecador miserável. O Senhor não sabe o que eu fiz hoje. O Senhor não sabe os pensamentos que passaram pela minha cabeça. A semente da incredulidade que muitas vezes ainda reside no meu coração e eu tenho que lutar contra ela. Deus, eu sou um pecador miserável. Por isso você pode chamar Deus de Pai. Porque fiel é esta palavra e digna de toda aceitação, que Jesus Cristo veio ao mundo salvar pecadores. Eu acho que foi o irmão Edeval que colocou hoje no grupo. João 1, não foi você, Edeval? Não foi você? Isso mesmo. Ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas aos que o receberam, você, eu, deu-lhes o poder de serem feitos. Então quando você ora, você está orando para o Deus que é o Criador do céu e da terra, que é o Criador do mundo físico e do mundo espiritual. Mas esse Deus tão poderoso é também o seu Pai. Você já imaginou? A oração ela já começa, irmãos, com esse senso de maravilha e ao mesmo tempo com esse senso de segurança. Porque a ideia de você estar perto do seu Pai é a ideia de você estar o quê? Protegido. É como a gente falou aqui recentemente no Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Então aqui você começa orando dizendo Pai. E aí tem uma segunda notícia. Marcelo, Ele nos deu uma família. Você é meu irmão. José que você visitou hoje é seu irmão. João, você é meu irmão. A gente tem o mesmo Pai. Pai nosso. Meu Deus, que maravilha. Eu não preciso fazer essa caminhada sozinho. Essa caminhada dura, como a gente viu em 2 Coríntios, tantas lutas, aflições. Mas a gente tem uma família aqui na terra, que vai também ser a nossa família no céu. Por isso que Paulo está agradecido a essa família que estava orando por ele lá em Coríntios. Ó, irmão, obrigado pela oração de vocês. Vocês acham que não foi eficaz? A oração de vocês eu senti aqui onde eu estava. Então ele diz, Pai Nosso. Já começa falando isso. Pai Nosso. Ele é o nosso Pai e Ele nos deu uma família por meio da adoção. Você já começa maravilhado. Você dobra o seu joelho e já fica, meu Deus, Deus é o meu Pai e eu tenho uma família que me ama.
mesmo eu sendo um pobre pecador. Uma família que vai me perdoar, que vai me ajudar, que vai me consolar, como está escrito em Hebreus 10, que vai me estimular ao amor e às boas obras. E eu quero fazer o mesmo por eles, Senhor, me ajuda, que eles são meus irmãos. Todos aqueles que ouvem e obedecem à voz do Pai que está no céu. Percebeu como oração é algo maravilhoso, irmão? A gente está só falando de orar e já vem esse senso de maravilha dentro da gente. Pai nosso. Aí ele diz aqui, que estás nos céus. E a ideia aqui, irmãos, é bem clara. É uma ideia de separação. Deus não é como nós. Isso é maravilhoso. Porque se Deus fosse como nós, a gente não podia confiar nele. A ideia de que ele está no céu é: Deus é divino. Só Deus é como Deus. Ninguém é como Deus. Não nutra em você. Às vezes tem alguns cristãos que não estudam a Bíblia como deveriam, que tem essa ideia de que quando a gente chegar no céu, a gente vai ser como Jesus. Não, a gente não vai ser como Jesus não, irmão. Jesus é Deus. Nós vamos ter um estado glorificado. Nós não vamos ter mais dores, nada que passamos aqui na terra. Mas não nutra nunca a expectativa de que você vai ser como Deus, porque ninguém é como Deus. Deus é totalmente santo, separado. E a ideia de que ele está no céu também traz consigo uma ideia geográfica, de que aquele que está no alto vê melhor. Não só no sentido geográfico, mas no sentido temporal. Determinadas coisas que estão acontecendo conosco agora, talvez você ache que é algo ruim. Ali na frente você vai ver que é algo maravilhoso. Rapaz, aconteceu isso comigo agora, que coisa horrível. Aí, 5 minutos depois, você fala: meu Deus, que maravilha que aconteceu isso comigo agora, porque senão eu estaria embaixo de um caminhão, talvez. Então, ele sabe o que está fazendo. A gente está falando com Deus que conduz a sua criação. Deus não fez a sua criação e deixou ela andando, como alguns defendem. Não, Deus administra a sua criação com a sua mão poderosa, de maneira que até o fio de cabelo de cabeça, até as folhas que caem, o movimento das ondas do mar, tudo está debaixo do controle exaustivo de Deus em relação à sua criação. Por isso ele diz, a gente tem que começar orando, entendendo com quem a gente está falando. Às vezes a gente não entende isso. Eu vejo pessoas tratando Deus como se fosse um brother, como se Deus fosse um guru, como se Deus fosse uma espécie de herói. Não, irmãos, Deus é Deus. Quando Moisés foi dizer lá, né, o que é que eu vou dizer que me enviou? Moisés, ele vai dizer que o eu sou te enviou. E pronto, viu, Moisés? Acabou. Então, quando a gente começa a orar, irmãos, é necessário que cresça em nós essa ideia da grandiosidade de Deus e da nossa pequenez. Sabe por que isso é tão bom, irmãos? Quanto maior for Deus para você, menores serão os seus problemas. Já pensou nisso? Às vezes os nossos problemas são muito grandes, porque na nossa mente Deus é pequeno. Ah, pai, você não sabe, aconteceu isso, e rapaz. Você conhece Deus? Você lembra o que Paulo falou ontem pra gente? Eu me desesperei, nós nos desesperamos da nossa própria vida, tivemos sobre nós a sentença de morte. Aí eu me lembrei, Paulo se lembrou de quem? Do tamanho de Deus. E disse, aí eu me lembrei que o Deus que eu sirvo é o Deus que ressuscita os mortos. Ele tem poder inclusive sobre a vida. Se alguém morrer e ele quiser que a pessoa volte a viver,
fez isso? Filho de Jairo, a viúva de Naim, Lázaro, morreu. Não, ainda tem coisa para fazer, volta. Lázaro, vem para fora. Então a ideia é justamente, quando você começar a orar, você tem que ter esse senso de maravilha de quem está diante de você. O sentimento que Moisés teve quando olhou para aquela sarça ardente. O sentimento de tantos homens de Deus que nos precederam e que quando viram que estavam diante de uma teofania, de uma manifestação de Deus, fechavam seus olhos. Isaías, quando entrou no templo e que viu lá a orla, um pedacinho da roupa de Deus, Isaías diz: ai de mim! Esse senso de maravilha nunca pode desaparecer na nossa vida, irmãos. Por que você acha que o templo tremeu quando aqueles cristãos estavam orando em Atos capítulo 2? Porque eles entenderam isso aqui. A oração deles seguia esse padrão deixado pelo próprio Cristo. Pai nosso que estás nos céus, olha que coisa, santificado seja o teu nome. Sabe o que ele está dizendo aqui? Ele está repetindo aquilo que Isaías nos lembrou, que os próprios anjos repetem continuamente na presença dele. Qual é? Isaías 6 diz o quê? Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e a terra inteira está cheia da sua glória. Quem diz isso eram os homens? Quem disse isso foi Isaías? Não, foram anjos de fogo. A ideia de serafins não é uma classe angelical, mas a ideia de serafins é seres de fogo. Anjos que são descritos na Bíblia como com 6 asas. Tamanha santidade de Deus, que eles não se atrevem a olhar para Deus. Então com 2 asas eles tapavam seus olhos. Tamanha é a santidade de Deus que eles se envergonham de si. E com 2 asas eles protegem os seus pés, para os seus pés não ficarem, diante de Deus, desnudos. E com 2 asas eles voavam ao redor, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. E Jesus vem aqui e diz a mesma coisa. Você entende que Deus é santo? Que Ele é diferente? Ele pode fazer o que ninguém faz. Ele vai fazer o que ninguém faz. Ele pode fazer o que ninguém pode fazer. É com esse Deus que você está falando. Por isso que eu disse, irmãos, a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a oração que a gente faz já começa: ó Deus, assim, se o Senhor puder converter fulano, se o Senhor puder. Se o Senhor puder. Ó Deus, se o Senhor puder curar Dylan, assim o Senhor cura, tá certo? Se o Senhor puder. Ó Deus, se o Senhor puder dar um jeito assim no pai de Marcelo, e puder dar mais uns 15 anos para a gente evangelizar e glorificar lá em Mangue Seco, aí o Senhor faz aí o que o Senhor puder. Se o Senhor puder. É assim que a gente fala com Deus. Santificado seja o teu nome. A ideia é: esteja ciente de que você está diante de um ser totalmente diferente de qualquer coisa que você conheça. De maneira que só podemos conhecer esse ser tão grandioso por meio da palavra que Ele mesmo revelou. E só conhecemos a Ele porque Ele escolheu se revelar. Porque senão, jamais o conheceríamos como de fato Ele é. E ainda que o conhecemos em parte, por conta da nossa limitação. Olha que coisa, irmão. Você estudou a Bíblia, você leu a Bíblia, você entende um pouco da Bíblia, mas isso é só uma parte. Esse é o ser que a gente dobra o joelho e está diante dele. Como não se maravilhar
quando você ora, irmãos. Por isso que eu digo, na maioria das vezes, tem gente que tem 10 anos de igreja que não orou. Nunca sentiu essa maravilha de estar diante desse Deus aqui. Santificado seja o teu nome. E aí o Senhor Jesus diz: venha o teu reino. E não tem como a gente lembrar, não tem como a gente ler essa passagem e não se lembrar da conversa de Jesus e Pilatos. Se lembram? Pilatos diz: olha, você é rei mesmo? Será? Vem cá, e esse negócio aí? Como se você é rei? Jesus diz: o meu reino não é dessa terra. O reino dessa terra é um reino temporal, limitado. Daqui a pouco acaba. Eu sou o rei de toda a eternidade. Venha o teu reino. Como é que termina Apocalipse, irmão? Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Venha o teu reino. Deus, vem Deus. Vem Deus. O cristão, irmãos, ele não fica com vergonha de Deus como Adão e Eva quando pecaram no jardim do Éden. Não, o cristão corre para perto de Deus como um filho corre para perto do seu pai para se sentir protegido e cuidado. Então, eu não digo: Senhor, fica aí no céu para que eu aproveite mais aqui da terra. Não, Senhor, vem o teu reino. Faz da minha vida mais espiritual, Senhor. Hoje eu falava com uma irmã em Cristo, dizendo, como Paulo fala com a gente em Colossenses: já ressuscitamos com Cristo, deveríamos buscar as coisas que são do alto. Venha o teu reino, Senhor, transforma a nossa vida numa vida mais espiritual. Nos ajuda cada vez mais a nos alegrar, Senhor, a viver uma vida de contentamento. Meu Deus, como seria maravilhoso se a gente saísse aqui nessa noite com a lição que o apóstolo Paulo demorou anos para aprender. Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Já pensou, irmão, quando a gente aprender isso? Que nível de alegria a gente vai poder viver? Eu aprendi, Deus me ensinou. E pode ter certeza que muito desse aprendizado veio de oração. A viver contente em toda, de maneira que eu posso todas as coisas, porque Ele me fortalece. Eu não vivo no reino dos homens, eu estou no reino dos homens, mas eu vivo no reino do meu Pai. Eu fecho o olho e estou lá. O irmão José, que tem uma frase, ele fala sempre uma frase de um autor puritano que diz que antes do Senhor levar a gente para o céu, Ele leva o nosso coração. E essa é uma verdade. Antes de você e eu chegarmos no céu, nosso coração já vai estar lá, porque a gente faz parte do reino do céu. Venha, Senhor, o teu reino. A gente está aguardando isso, a gente anseia isso, a gente já conta com isso. Percebeu? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. E aí ele diz aqui: faça-se a tua vontade. É assim que a gente ora? Não, na maioria das vezes a gente aprende, eu particularmente aprendi o que as pessoas chamam na teologia de confissão positiva. É quando você decreta, né? Tem negócio de vontade de Deus não, a vontade é a sua. Deus, eu quero um carro e amarelo e tem que ser 4 portas e tem que ser desse jeito. Eu quero uma esposa e tem que ser formada em medicina e tem que ser não sei o quê. Olha, Deus, eu quero filhos e tem que ser gêmeos, viu? Olha, Deus, eu quero emprego e eu quero ganhar no mínimo 50 mil reais, viu? Só o Paulinho pode ganhar uma quantidade dessa. Né? O pessoal, eu decreto que a minha empresa esse ano vai faturar $1 milhão. Eu decreto isso. Não é assim que estão ensinando hoje nas igrejas? Eu estou mentindo, irmão? Estão mentindo? Não é assim que estão ensinando? E ainda dizem assim: se você não fizer isso, é porque você não tem fé. Tem que decretar.
governador, você é presidente. Quem baixa decreto é o poder executivo. Então, não vá nessa onda não. Jesus disse, faça-se a tua vontade. Isso não significa que eu não vou apresentar a Deus a minha vontade. Eu vou apresentar, irmão. Como o irmão José orou assim, Senhor, se for da tua vontade, viu açaí. Lembra o pastor, ele pediu açaí, que seja com morango, em nome de Jesus. Então você pode apresentar. Você vai orar, vamos imaginar que você tem uma notícia, né? Vai nascer um filhinho, o irmão Reginho vai ter um outro filho. O bichinho ficou com medo, chega a beber água para se acalmar. E aí vai ter um filho, e ele vai orar, oh Deus, que ele venha com saúde, que dê tudo certo na gravidez. Não tem problema você orar nisso. Vamos imaginar que você vai para uma entrevista de emprego, Senhor me ajuda. Eu creio que eu preciso desse emprego para sustentar minha família. Me ajuda nessa entrevista, Senhor. Mas assim, sempre a gente tem que entender que a vontade que tem que prevalecer é a de Deus. E se aquele emprego para você for uma maldição? Você quer que Deus te dê aquele emprego mesmo assim? E se esse relacionamento que às vezes você pensa, né? Homem e mulher, oh Deus, eu acho que essa é a minha varoa, ou eu acho que esse é o meu varão. E se for uma maldição? Então, por isso que isso é a nossa segurança, irmãos. Pedir que a vontade de Deus seja feita é a mesma coisa que pedir o melhor. Ó Deus, eu estou pedindo isso, mas eu sei que a tua vontade é melhor do que a minha, Senhor. Eu peço essas coisas, Senhor, porque eu creio que sejam boas para mim. Mas eu não sei de tudo, quem sabe de tudo é o Senhor. Eu estou aqui na terra, minha visão é limitada, o Senhor está no céu, o Senhor vê tudo. Então que seja feito a tua vontade. Olha que coisa linda, irmãos. Não é tão maravilhoso? Quando você ora, dá um conforto tão grande, irmãos. Porque você sabe que o que vai acontecer daquela oração é o melhor para a sua vida. Se aconteceu o que você pediu, glória a Deus. Se acontecer o contrário do que você pediu, glória a Deus. Porque Deus fez a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. Uma das coisas que Deus mais nos ajuda é justamente não nos dar determinadas coisas que pedimos. Porque se Ele nos desse, a gente estava frito. É tão maravilhoso ter um Deus que se a gente pedir um pão, Ele não vai dar pedra. Se a gente pedir um ovo, Ele não vai dar escorpião. Se a gente pedir um peixe, Ele não vai dar serpente. Ele dá coisas boas. Às vezes você está pedindo algo que você acha que é bom, mas Deus sabe que aquilo é um caminho de morte. E Ele não vai te dar de jeito nenhum. Porque Ele te ama. Você está querendo isso? Eu não vou te dar. Isso seria a sua perdição. Oh meu, que maravilha ter um pai assim, não é maravilhoso, irmão? Pai responsável. Se dependesse das crianças que estão aqui, né? Aqui a gente tem 3 crianças. Qual você acha que seria o cardápio delas? Hein? Irmã Marcinha e Irmã Rita, que são as responsáveis das respectivas aqui. Né? Chocolate, McDonald's, chocolate, McDonald's, chocolate, McDonald's, né? Graças a Deus elas têm pessoas responsáveis cuidando delas. Como é que elas se vestiriam? Será que tomariam banho? Será que escovariam o dente? A gente tem um Deus que é responsável. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. E eu acho isso tão maravilhoso, porque ele podia dizer assim no céu como na terra. Mas por que a lógica é inversa aqui? Porque o caminho que eu e você estamos fazendo, qual é? É um caminho da terra para o céu. A certeza da salvação cresce à medida que eu me distancio da cidade da destruição e me aproximo da cidade celestial. A certeza da salvação ela vai crescendo à medida que eu vou vivendo como Cristo. À medida que eu vou vendo
crescer em mim o fruto do Espírito e não a obra da carne. Faça-se a tua vontade, Senhor, assim na terra como no céu. O céu é uma consequência da terra. Não é o que Jesus vai dizer logo depois aqui? Que existem duas portas. Uma leva para o céu ou a outra? Não. Então ele diz, faça-se a sua vontade. Aqui então ele faz as três petições. Primeira delas, o Pai Nosso, ele é santo e o reino dele está vindo juntamente com a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. Essas são as três primeiras petições que nós falamos com Deus acerca do mundo espiritual. Aí o Senhor Jesus diz que na oração a gente também tem que tratar de assuntos terrenos. Por quê? Quem é que você tem aqui na terra além de Deus? Você vai confiar em você? Você vai confiar em algum amigo, em algum parente? Você vai confiar em um homem? Aqui na terra você vai confiar em quem para lhe ajudar? Quando Golias apareceu lá, quem teve que resolver o problema? Foi um homem de Deus. Então aqui Jesus começa a dizer, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Eu acho maravilhoso. Ele diz o pão. Jesus está dizendo, olha, o compromisso de Deus, irmãos, não é com as nossas futilidades. Muito pelo contrário. O compromisso de Deus é nos mostrar que o melhor dessa terra é aquilo que os olhos não veem. Que somente aqueles que são regenerados podem usufruir. Que são as bênçãos espirituais que estão disponíveis para os cristãos. Então aqui na terra, você tem o pão. Agradeça. Paulo fala sobre isso a Timóteo. Se você tem o que comer e o que vestir. Eu vi uma pessoa uma vez chorando. Oh meu Deus, que absurdo. Eu não consigo mais dar carne para o meu filho. Tem uma semana que só está comendo ovo. É mesmo. Você está achando ruim? Está querendo carne, meu filho? Ore por carne. Mas agradeça o ovo. Não é porque tem gente que nem tem o ovo. Não, é porque você não merece nem o ovo. Às vezes a gente tem um erro, e é um erro que é muito cometido na igreja cristã, que é a ideia de que assim, eu tenho que agradecer o que eu tenho porque tem gente que não tem nada. Não, está errado isso. Eu tenho que agradecer o que eu tenho, o que eu recebo, porque eu não mereço nada. Eu não mereço. Eu não mereço estar vestido. Eu não mereço estar alimentado. Eu não mereço ter saúde. Eu sou um pecador e o que eu merecia era a justa ira de Deus sobre mim. Mas em vez disso, Deus não somente me salva, como me sustenta. É assim que surge a gratidão. E não com a ideia de que, fulano tem menos que eu. Então quer dizer que se fulano tem mais que você, você vai ficar com inveja de fulano que tem mais que você? Não é esse o processo. O processo é você, eu. A gente não merece nada. Então se Deus nos alimenta e nos veste, a gente deveria estar muito contente. Por isso que Jesus, quando ora, ele não está orando por futilidade. Ele está orando por aquilo que ele sabe que é essencial para o ser humano. Quando o Senhor Jesus nos criou, o Senhor nos criou debaixo dessa forma, aonde nós necessitamos de alimento para termos força e vigor para o dia a dia. Se o Senhor quiser, José até falou sobre isso também essas semanas, se o Senhor quiser que a gente fique 40 dias, cheio de vigor, sem comer, Ele é capaz de fazer isso? Mas não é o natural. O natural é que a gente tenha as refeições diárias e que debaixo daquele processo digestivo a gente ganhe força e a gente consiga executar os nossos trabalhos cotidianos. Então ele diz o pão nosso de cada dia. Não é o pão nosso da semana. O pão nosso de cada dia nos dai
Por que Jesus nos ensina a orar desse jeito? Porque a gente, irmãos, não gosta de depender de ninguém, não é? A gente gosta de olhar para uma geladeira cheia. Graças a Deus eu fiz a compra da semana. Tem gente aqui que faz a compra do mês. Eu já fiz a compra do mês, já dividi em 17 vezes no cartão. A gente gosta disso, né? De ter sabe, é como até um empresário. Quando a gente é empresário, a gente é uma empresa, né? Você tem que ter aquele caixa de reserva, né? Que se surgir alguma eventualidade, você tem ali uma coisa que a gente chama de para respirar, né? Não, meu filho, crente é assim não. Crente é cada dia. E às vezes é cada refeição. Você tomou o café da manhã e não sabe se o almoço vai vir. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Jesus está nos ensinando a viver cada dia o seu próprio mal. Ele vai falar inclusive sobre isso mais adiante. Cada dia trará os seus próprios cuidados. Irmão, sabe qual é um dos maiores problemas da humanidade hoje? Ansiedade. Estou mentindo? Um dos remédios mais vendidos são os ansiolíticos. Porque a gente fica tão ansioso, irmão. É a dívida que tem que ser paga no final do mês. É o aluguel que vence no mês que vem e a gente não sabe se vai ter como pagar. É aquele cartão, é aquela decisão, é aquela atitude, é aquilo que vai acontecer e eu estou preocupado em como é que vai ser isso. Meu filho, é no final do mês. Que dia é hoje ainda? Hoje é dia 4. Não, pastor, mas dia 30 é amanhã já, praticamente. Eu quero saber a resposta. Você quer ver uma coisa? Quando você faz o exame do Covid, né? Eu nem sei como é que eu chamo esse negócio. É Covid, é Corona. Qual é o nome mesmo? Coronavírus, né? Que chama? Mas chama de Covid também, né? Covid é a doença? É tão bom a gente ter gente inteligente assim no nosso meio, né? Então assim, Covid é doença, né? Ficando Covid, pronto. Aí você fala aquele negócio, eu fiz o negócio, até o teste é um negócio do mal. O rapaz veio, meu filho, ele enfiou um cotonete que eu senti pegando no meu cérebro. Eu senti fazendo uma cosquinha aqui no tic-teco, né? Ele disse, eu vou ter que colocar até o ponto que vai ficar desconfortável. Eu falei, tá bom. Mas teve uma hora que eu senti ele fazendo cosquinha no meu cérebro com aquele cotonete. E depois você fica, irmão, esperando 50 dias para ter aquele resultado. O meu resultado mesmo demorou uns 5 dias, imagina. Eu já estava internado, entubado, com oxigênio. E o meu resultado... A gente não sabe se você tem. Você não sabe o que, rapaz? Os médicos viram que eu estava, né, com o Covid por conta da minha tomografia. Hoje eu estava lendo minha tomografia lá. Mais de 50% dos pulmões foram tomados. Estava lá, gravíssimo lá. E aí depois, eu já tinha recebido alta. Aí chega o resultado positivo. Que novidade. Demorou uns 5 dias para sair o resultado. Eu acho, 5 ou 6 dias. E a gente fica, né? Rapaz, será que eu tenho? Será que eu não tenho? Eu acho que eu tô com falta de ar. Não é assim, irmão? Sabe como é o nome disso? Ansiedade. A ansiedade agora é em virtude dessa doença. Mas já teve tantas outras. No ano passado a gente teve um surto de febre amarela, não foi uma coisa assim? Depois a gente teve aquela questão, teve uma época da dengue também que atacou muito, né? Olha, meu filho, você teve uma dorzinha no joelho, você já fica logo com medo que é chikungunya. Porque chikungunya diz que é dor na junta, né? Né, Zé? É nas juntas, né? Junta tudo. E dói. Então, você teve uma dorzinha aqui, você pisou de mau jeito, você já diz assim, rapaz, eu tô de chikungunya. Será? Calma.
Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Aí ele chega aqui nessa parte, irmãos, que é a parte mais fácil que eu creio para você. Amém? E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Ó, como é fácil para vocês, né? Não é tranquilo? Aquele irmão que passou você para trás, que lhe deu calote, aquele que lhe xingou, aquele que lhe matou, aquele que botou o som alto e não deixou você dormir nessa noite. Tão fácil perdoar ele, não é não, meu irmão? É, pastor, pede para Deus aumentar a minha fé. Eu estou pedindo para 2, para mim e para você. Mas a ideia aqui, irmãos, é matemática. Vamos fazer o seguinte. Você acha que existe alguém no mundo que já conseguiu te ofender 5%? Não. Você acha que existe alguém no mundo que já conseguiu lhe ofender 1% do que você ofendeu a Deus? Será que tem alguém? Vamos imaginar. Se você for uma pessoa quase santa, como a gente às vezes olha para alguns irmãos aqui, né? E vê quase com a auréola. Vamos imaginar que você não peca com ações, né? Eu posso olhar aqui, ele vive aqui. Então, vamos imaginar que você não peca com ações, que você é uma pessoa que tem domínio próprio, mas a Bíblia diz que nosso pensamento a gente peca. Então vamos imaginar que você é uma pessoa assim, quase um anjo. Então você só teve 3 pensamentos ruins por dia, um de manhã, um de tarde e um de noite. Amém? Em um ano você pecou 1000 vezes. Eu tenho 41 anos, 41 mil pecados. Irmãos, eu não conheço ninguém que tenha feito 410 vezes a mesma atitude perversa comigo. Várias pessoas tiveram atitudes perversas comigo, mas nenhuma delas chega perto do número de atitudes que eu já tive com Deus erradas. Percebe como é uma atitude sábia perdoar? Eu perdoo porque eu aprendi com aquele que me perdoou. A gente perdoa porque a gente é perdoado, não é o contrário. Se a gente não fosse perdoado pelo Senhor, se a gente não fosse regenerado, se a gente não tivesse recebido um novo coração, a gente nunca ia conseguir perdoar. O irmão José passou algumas semanas aqui nos ensinando no Sermão do Monte. Eu creio que ele vai voltar a nos ensinar logo logo. Quando ele diz: bem-aventurados são os misericordiosos, porque estes alcançarão misericórdia. Você é misericordioso não é porque você é misericordioso, é porque Deus te transformou. Você era um filho da ira, da desobediência. Deus te regenerou. E agora você tem um coração apto, capaz de perdoar aqueles que te ofendem. E ainda, olha que coisa, orar por eles. Porque não é só perdoar. A gente vai ver isso mais adiante. Aqui nessa oração ele fala de perdoar. Mas quando você vê mais adiante ele diz: se nós amarmos somente os que nos amam, que recompensa teríamos? Qual a diferença que a gente teria dos ímpios? Se a gente amar só quem nos ama. A gente tem que amar inclusive aqueles que nos odeiam, nos fazem mal. A ideia aqui da oração é essa. É você ter um coração transformado, aonde você perdoa porque você é perdoado. Você perdoa porque você não sabe agir diferente. É como uma dona de casa, irmãos, que não consegue dormir com a casa suja. Então chega de noite, às vezes, 10 horas da noite, chega em casa e vê a casa um pouco bagunçada e já passa uma vassoura e... por que você não faz isso amanhã? Eu não consigo dormir com a casa suja. Eu passo o pé aqui, que vejo essa poeira. A ideia do cristão é: eu não consigo ficar com o meu coração sujo. O Senhor me deu um novo coração. O mínimo que eu tenho que fazer é cuidar dele, manter ele limpo. Então ele diz: perdoa as nossas dívidas. São tantas, Senhor. Assim como nós temos perdoado os nossos devedores. E aqui, irmãos, a gente só perdoa os nossos devedores porque o Senhor nos deu um novo coração. Até nisso a gente é grato.
Eu já quero concluir, perdoe o horário. E não nos deixe cair em tentação, porque aquele que está em pé, cuide-se para que não caia. Você é crente hoje, não tenho dúvida que todos vocês aqui são crentes, amém? Até as criancinhas, amém? Tudo é Samuelzinho, Samuel e Samuela. Aizinho, né? Tudo cheio, já ouvi na voz de Deus, desde pequenininho. Mas tem que vigiar, porque amanhã é outro dia. E o inimigo vive ao derredor. Quem garante que segunda-feira não vai aparecer uma mala de dinheiro na sua porta para você abandonar a fé? Quem garante isso? Sei que o pessoal, quando fala de dinheiro, joga para Paulinho. Coitado do bichinho. Daqui a pouco vão começar a mandar e-mails para a comunidade pedindo dinheiro emprestado. Então, irmãos, quem garante que amanhã você não vai acordar com vontade de ir para a caverna de Elias e dizer: Elias, sai da caverna que quem vai ficar aqui hoje sou eu. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Por isso que, se você está em pé, irmãos, continue pedindo a Deus que te mantenha firme. Oh Deus, me mantém firme, Senhor. Não deixa eu olhar para trás, Deus. Não deixa eu retroceder. Não deixa eu cair nessas tentações que o inimigo coloca. Deus, me protege, Deus. A ideia aqui é um clamor de proteção, porque ele sabe que sem o auxílio de Deus, somos todos um alvo muito fácil para o diabo. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. E a tradução mais próxima do original aqui é: mas livra-nos do maligno. A ideia no original é: existe uma guerra espiritual, onde os demônios, aqueles seres que o apóstolo Paulo fala no capítulo 6 de Efésios, que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra esses seres espirituais do mal. Eles estão ao derredor e eles estão, irmão João, arquitetando um plano para afastar a mim, a você, a todos nós aqui de Deus e do centro da sua vontade. Ainda que permaneçamos na igreja, ele quer que a gente permaneça na igreja de maneira hipócrita. Se ele não puder fechar a igreja, ele vai tentar sujar a igreja com o pecado. Não nos deixe cair em tentação, Senhor, mas livra-nos do maligno. Esses seres espirituais do mal que vivem ao derredor tramando, Senhor. Tramando 24 horas por dia. Eles não precisam comer, irmãos, eles não precisam dormir. Eles vivem o tempo todo pensando numa forma de fazer você se afastar de Deus. Já imaginou isso? Que coisa! Existem seres espirituais que estão nesse exato momento, com papel e caneta, né? Eu estou fazendo um simbolismo, arquitetando um plano. Não, eu conheço fulano, eu sei o que eu vou fazer ali com ele, ó. Eu sei como eu vou fazer com ele. Fica o tempo todo. Ah, se não fosse Deus na nossa vida, já teríamos perecido, já teríamos nos afastado do Senhor. Talvez fôssemos todos ateus agora, porque sagacidade para nos enganar é o que não falta ao diabo. Mas ele diz: livra-nos do maligno. E aí ele termina com uma doxologia de louvor. Ele diz: pois teu é o reino, Senhor. Não te adianta diabo, Satanás, nada. O reino é teu. Até os demônios se submetem à tua vontade, Senhor. Eles não farão nada comigo que o Senhor não permita. E o que o Senhor permitir será para a tua glória e para a minha edificação. Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Para quando, irmãos? Para sempre.
Começa hoje e termina quando? Nunca! A oração nunca termina. Por isso eu quero já fechar aqui a minha Bíblia e convidar vocês e a mim mesmo a viver essa vida de oração. Não importa, irmãos, eu não quero que você entre aqui numa atmosfera formalista de dizer eu tenho que orar 10 minutos, 15, não, vou começar orando 20. Não! A Bíblia diz que a gente tem que orar sem cessar. Você tem que desenvolver um estilo de vida de oração. Está no trabalho? Você ora. Você está em casa? Você ora. Você vem para a igreja? Você ora. Você lembrou daquele irmão que está passando necessidade? Você ora por ele. Alguém te ofendeu? Você ora. Quantos motivos durante o dia a gente tem para orar. Pai nosso que estás no céu, obrigado, Senhor, pela oportunidade que nos deste hoje de sermos relembrados desse privilégio que temos de nos apresentar diante de Ti, na certeza de que o Senhor nos ouve, nos responde. Não nos deixa, Senhor, desvalorizar tão grande dádiva como a oração, mas que cada vez mais possamos valorizar o momento do nosso dia em que nós passamos sozinhos contigo por meio da oração. Ajuda-nos, Senhor, a buscarmos esses momentos, porque é do Senhor que vem sempre e sempre virá o nosso consolo. Mais uma vez, Pai, apresentamos as nossas causas diante de Ti, a saúde de Dylan, do papai e da mamãe dele, da irmã Osana. Agradecemos, Pai, pelo restabelecimento da saúde do pai e do irmão Marcelo. Oramos pela vida de seu José Bastos, oramos pela vida do irmão José, ó Deus, e tantos outros nossos irmãos que estão enfermos, que o Senhor possa ter misericórdia deles. Oramos por aqueles irmãos nossos, ó Pai, que estão se esfriando na fé, alguns que já até retrocederam. O Senhor tem a capacidade, como vimos hoje, Senhor, de trazê-los de volta e fortalecê-los no caminho. Que assim seja, Senhor. Nós não somos melhores do que ninguém, mas se estamos aqui nessa noite, somos mais responsáveis. Por isso nos enche do Teu Santo Espírito, para que possamos viver da maneira que Te agrada, Senhor. Abençoa a nossa pequena congregação, Senhor, com um avivamento espiritual. Que cada dia nós possamos crescer na graça e no conhecimento de Ti. Faz de nós, Senhor, homens e mulheres espirituais que andam, pensam e falam em conformidade com o Espírito Santo. Despede-nos em paz nessa noite, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Amém. Saudem-se mutuamente com um olhar santo. E não se esqueça de dizer para o seu irmão: ore até começar a orar. Amém, glória a Deus.